Bom dia. Bom dia. Oi, Danilo. Oi, professor. Lembrei. Lá o pessoal está chegando. Guilherme. Então, tá tudo bem com vocês? Todo mundo com saúde? Sim. O mais importante nesse momento, né, pessoal, é a gente ter saúde, né? Do jeito que a coisa está difícil, com tantas pessoas doentes, com tantas pessoas morrendo, ter saúde é um prêmio, né? Felizmente, a gente está aí no meio de uma pandemia com um vírus safado, que com água e sabão morre, matando tanta gente, né? Morre tão fácil, mas se transmite mais fácil ainda, né? Qualquer deslizezinho que você nem percebe, já, a coisa já está feita, né? Infelizmente. Deixa eu ver como é que está meu som, 100%. Bom, tem uma tarefinha de vocês sobre Camões aí, sobre um soneto de Camões que tem no início desse módulo 3 aí, né? Umas atividades sobre Camões. Enfim, nós estávamos falando sobre ele na aula passada, né? Eu fiz uma longa fala sobre Camões e a vida dele. E aí a gente chegou bem no Camões épico, nós falando que a obra dele era épica, lírica e dramática, né? Escreveu alguma peça de teatro, escreveu alguns poemas, algumas poesias, né? Retratando lirismo, sentimento, como esse aí, da página 3, né? Que é um soneto que fala de amor. Então, vamos lá. A apostila de vocês, na página 3, tá? Mas vou deixar aí só para a gente corrigir daqui a pouco. Já nós vamos falar sobre exatamente os Lusíadas, tá? Já nós vamos falar dele. Bom, Luís Vaz de Camões, então, escreveu algumas coisas, alguma lírica também, não foi o maior sucesso dele, mas foi sucesso também. Não como é hoje, o sucesso de hoje, fica conhecido internacionalmente, recebe prêmios e etc., porque não tinha ainda essa visão, né? Ele escreveu poesia bastante, mas nem todas elas foram líricas, né? Os Lusíadas é uma poesia épica, tá? Que ele escreveu. Então, nós vamos trabalhar hoje um pouquinho, vamos falar dele um pouquinho lírico aqui, depois vamos falar da épica. Qual é a diferença? O lírico contém o eu lírico, o eu poético, ele é permeado por emoções, sensações, sentimentos, né? A voz do poema é uma voz sentimental, uma voz lírica. O épico, que nós vamos tratar depois, que envolve então, uma coisa que a gente já falou sobre os Lusíadas, também é poema, mas é um poema épico. Por quê? Trata de epopeias, trata de fatos históricos. Tá? Claro que ele narra esses fatos históricos de um ponto de vista mitológico, ele coloca vários personagens da mitologia, né? E cita esses nomes durante. Então, quando você vai ler, não é como se você estivesse lendo um livro de história contando a história de um povo, né? Ele não é daquela forma. O Camões era culto demais. Ele tinha uma mente que trabalhava muito rápido para fazer as coisas. Então, como ele tinha conhecimento de toda a mitologia, de quais eram os deuses, quem era quem, ele vai colocando isso na história, mas contando a história de Portugal, por exemplo. Nós vamos falar depois de um trecho em que ele narra a ida de Vasco da Gama, que é o ponto ali, né? O ponto mais importante ali, a ida de Vasco da Gama às Índias através do Cabo das Tormentas, não indo por dentro, porque a Europa estava impedida de navegar
por dentro dela, né? Ali de Portugal para as Índias, não dava mais para fazer aquele caminho, ele teria que contornar a África. E quando se está num barco à vela, numa época em que nada se conhece, é super complexo. Nós vamos falar daqui a pouco disso. Falando do Camões aí na página 3, nós temos um soneto. Então, lembrando que o soneto é um poema de 4 estrofes, tá? É um poema de 4 estrofes, sendo 2 de 4 versos e 2 de 3 versos. Então, um quarteto, 2 quartetos e 2 tercetos. 4 versos e 3 versos. Então, o soneto é cantado aí em 4 versos, 4 estrofes, né? 2 de 4 versos e 2 de 3 versos, e ele todo rimadinho, tá? Então, vejam lá. Olha lá, a rima ali é A, B, B, A. O que significa? Vamos olhar primeiro o verso. Eu cantarei do amor tão docemente, per uns termos em si tão concertados, que dou os 1000 acidentes namorados, faça sentir ao peito que não sente. Então, veja que o A, a primeira estrofe, tem o primeiro verso da primeira estrofe terminado em ente e o último verso da primeira estrofe em ente. E os 2 do meio terminado em avos, rimando entre eles. Então, o que é essa rima ABBA? O primeiro verso terminado em ente é o A. Tá? Aí o concertados não tem a mesma terminação, então ele é B. O namorados tem a mesma terminação que concertados, então também é B. E o último tem a terminação do primeiro, que é o A, então ele é A também. Então as rimas vão se classificando à medida que são necessárias, tá? Então o primeiro e o segundo, a primeira e a segunda estrofe são em rimas A, B, B, A. Pode ver que as 2 do meio são iguais e a primeira e a última também. Então a primeira e a última são A e as do meio são B, tá? Daí, quando entra nos 3 versos, também, senhora do desprezo honesto, de vossa vista branda e rigorosa, contentar-me-ei dizendo a menor parte. Então, você veja aí, nós não temos rima. Onde que vai rimar? Olha lá o último estrofe. Porém, pera cantar de vosso gesto, rimando com o honesto da anterior. A composição alta e milagrosa, rimando com rigorosa do anterior. Aqui falta saber engenho e arte, rimando com parte. Vocês viram como que são as rimas? Então, é A, B, B, A, B, B, A. Aí entra uma outra rima, com outro final. Então, C, rigorosa D, e parte E. E o último, C, D, E. Então, ABBA, ABBA, CDE, CDE. Tá? A rima é feita dessa forma aí no soneto. Bom, vamos ver então do que ele fala. Copie as 2 primeiras estrofes, desfazendo o verso e colocando as frases na ordem direta. Então, vai deixar de ser verso, vai ser prosa. Como é que se faz, então? Tá? Eu cantarei do amor tão docemente, vírgula, per uns termos tão concertados em si, vírgula, que faço ao peito que não sente sentir 2000 acidentes namorados. Ponto. Na outra linha, parágrafo, farei o amor evidente a todos, vírgula, pintando 1000 segredos delicados, vírgula, iras brandas, suspiros descuidados, ousadia temerosa e pena ausente. Ponto. Então, no lugar que termina o verso, você coloca a vírgula e no último coloca o ponto, né? Do primeiro para o segundo, vai para uma nova linha, um novo parágrafo. Então, é parágrafo, eu cantarei do amor, assim por diante, até namorados, ponto. Depois farei, outra linha, parágrafo, farei o amor evidente a todos, ponto.
E entre um verso e outro, vírgula. Até porque tem vírgula ali já. Vocês viram? Ele já coloca a vírgula no texto, onde tem que ter. Então, vocês obedeçam a vírgula do texto, façam em forma de prosa. Alguma pergunta? Ok. Danilo? Nada. Tudo certo? Ok. Número 2. A poesia lírica de Camões só foi publicada após a morte do autor. Os organizadores das edições costumam colocar esse soneto no início da obra, geralmente é o segundo poema, interpretando-o como uma introdução ao conjunto da lírica amorosa. Considerando as duas primeiras estrofes, justifica essa interpretação. Então, é assim, quem vai lançar, quem vai publicar obras de Camões, costuma pôr esse aí, quando é a obra lírica, esqueçam agora os Lusíadas, que é depois. Na obra lírica, ele vem primeiro, tá? Interpretado como uma introdução a tudo que vem de amor. Então, olha lá. Por que será que eles colocam isso? Porque ali no início, eu cantarei do amor tão docemente. Nesse verso, ele já deixa anunciado ali bem no início o que ele vai fazer. Ele vai cantar o amor, por uns termos concertados. Esse concertado não é de arrumar, não. Concerto com S, é concerto com C, de um concerto como se fosse um concerto musical. Então, ele cantaria o amor de uma forma musicada, rimada, encantada, tá? Então, ele já fala isso. E quando ele fala ali em acidentes namorados, ele está falando de sinais de amor, de manifestação do amor, tá? Não são os namorados que vão sofrer um acidente, não. É da manifestação de amor, né? Que as pessoas vão sentir no peito aquela sensação que não se sente, não tem explicação. Então, nesse soneto, ele já deixa claro todo o lirismo que vai conter. Tá? Então, a resposta ali é que o eu lírico já anuncia a intenção do autor. Tá? Ele anuncia toda a intenção do autor, que ele vai transmitir dentro daquela obra toda, porque daí vem outros versos dele, outros poemas dele, que são líricos também no mesmo livro. Então, eles abrem a obra dele com esse poema, e já sabe que vai ser todo cheio de lirismo. Através do primeiro, você já tem assim como se fosse uma introdução do que será. Então, a resposta para aí é o eu lírico anunciando a intenção do autor de falar de amor aos corações apaixonados. Tá? Número 3. Que efeito aparentemente impossível o eu lírico pretende conseguir da doçura, tão docemente, e da harmonia, termos em si tão concertados, né? Porque tem que ter uma harmonia para ser um concerto, né? De seu canto. Ele quer que as pessoas, mesmo as mais insensíveis, cheguem a sentir o amor e possam manifestar seu sentimento. Então, mesmo as pessoas, ele quer que as pessoas, mesmo as mais insensíveis, percebam o amor, né? E que manifestem esse sentimento, tá? Sintam e manifestem esse amor. Então, falando de amor para pessoas que também não são tão românticas assim, não fazem tanto lirismo assim, né? E a 4, nos quartetos, o eu lírico anuncia o modo como fará o seu canto de amor e os efeitos que ele terá sobre os leitores. Releia os 2 terceiros. Vamos lá nos terceiros. Também, senhora do desprezo honesto, de vossa vista branda e rigorosa, contentar-me-ei dizendo a menor parte. Porém, pela canta de vosso gesto, a composição alta e milagrosa, aqui falta saber engenho e arte. A arte é a inspiração, né? O engenho é a inspiração da arte, que é a técnica. E haja, então, inspiração e técnica, né? E a composição alta seria ela perfeita, né? Então, vamos ver o que ele quis aqui saber.
Copie os tercetos desfazendo os versos, colocando as frases na ordem direta. A mesma coisa que fizemos com os quartetos. Então, vai lá. Também, vírgula, senhora, vírgula. Contentar-me-ei dizendo a menor parte do desprezo honesto de vossa vista branda e rigorosa. Bom. Outra linha, parágrafo. Porém, vírgula, aqui falta saber, vírgula, engenho e arte para cantar a composição alta e milagrosa de vosso gesto. Bom. B. O eu lírico pretende cantar a beleza da amada com a mesma arte com que pretende cantar o amor? Por quê? Não, ele não vai cantar a beleza dela da mesma forma. Ele se considera incapaz de cantar a milagrosa beleza do rosto dela. Ele não tem arte nem técnica para isso, é o que ele fala lá no final. Porém, para cantar de vosso gesto a composição alta e milagrosa, aqui falta saber engenho e arte. Então, ele não vai cantar a beleza, ele pretende apenas falar do comportamento recatado, né? Ela é toda recatada, a mulher amada. Mas a beleza, ele não tem arte nem talento para cantar. Olha só como ele se sente humilde diante da beleza maravilhosa da mulher, né? Da mulher amada. Bom, nós falamos um pouco, a apostila de vocês traz na página 4 uma breve biografia, eu já expandi isso um pouco mais na aula passada para vocês, né, falando sobre ele. Ele não era um cara, nem a data de nascimento e morte exata a gente não tem, porque os documentos dele não foram muito organizados, né? Viveu uma vida muito boêmia, né? Ele vivia muito à noite, então exposto a muitos perigos, né? Se envolveu com mulheres casadas, foi preso, é bem complexa a vida dele, né? Nós estamos falando de uma época em que o adultério era crime, né? Então ia preso mesmo. Tá? Também foi acusado de também teve uma briga, né? Que ele feriu um amigo, uma pessoa lá no espaço em que eles estavam. Ele foi militar bastante tempo. Num ano em que o Portugal perdia sua independência para a Espanha, né? E aí ele diz que ele morreu não só nela, mas com ela, a pátria, mas porque a pátria naquele momento estava em decadência, né? Estava em tristeza, perdido, né? Mas depois se refez, né? E no momento Portugal estava assim numa época muito alta, né? Se alguém já foi para lá, sabe que lá tem um poço de cultura para nós, porque tudo fica lá, né? Toda a nossa história começou a partir de Portugal, né? Então muita coisa está guardada lá, muita coisa foi levada aqui, né? Então a gente vê que lá a gente pode pesquisar muita coisa, visitar a Torre do Tombo, tem tudo de manuscrito lá, de Fernão Lopes, que eu falei para vocês já. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho da obra Os Lusíadas, que eu falo tanto que é famosa, que é importantíssima. Os Lusíadas é uma referência, tipo assim, então um papo alguém falar, você tem que ter uma noção do que é Os Lusíadas, né? Então, Os Lusíadas é uma obra literária escrita pelo Luiz Vaz de Camões, que ele deixou para a gente aí tudo registrado sobre a viagem de Vasco da Gama às Índias e toda a história de Portugal, do apogeu à decadência. Ele escreve nesses tantos versos e estrofes, né? Mais de 10.000 versos decassílabos, né, que ele escreveu. Você pensa que ele levou muito tempo a fazer isso? Foi rapidinho. O cara era muito bom no que fazia. Ele tinha uma facilidade de escrever, para escrever, que era uma coisa maravilhosa, né? Então, vamos falar um pouquinho. Eu tinha pedido para vocês fazer a leitura do Gigante Adamastor, né? Na parte de Os Lusíadas. E a gente vai ver um pouquinho o que é isso agora. O que aconteceu?
ele faz a narração, ele faz a introdução, depois a invocação, a dedicatória, e depois ele faz a narração. A narração é a parte mais extensa da obra dos Lusíadas, começa na estrofe 19, tá? E vai estar a centésima, quadragésima, quinquagésima, alguma coisa. Acho que é centésima, quadragésima, quarta, se eu não me engano, né? Então, são muitas estrofes com a narração. O que é essa narração? Então, aí ele vai estar contando a história. E começa com a ida de Vasco da Gama, ele vai narrar nesse passo, porque a grande conquista foi conseguir dobrar o Cabo das Tormentas e chegar nas Índias através desse Cabo das Tormentas. E se imaginava um milhão de coisas, mas não se sabia exatamente o que está acontecendo ali. Por que ninguém consegue chegar lá? Né? Por que é tão difícil? E aí, esse Cabo das Tormentas, quando o Vasco da Gama consegue cruzar, então foi uma vitória. Atenção, homens ao mar, né, de caravela, né? Com barcos, então, daquela época, essas caravelas, algo que hoje seria inimaginável se colocar no alto mar para ir ao vento. Professora, começa na página 11. Ah, vocês aí, eu que estou com o meu livro, tá? Desculpa. Vamos ver onde que ele fala. Na página 11 ele dá uma resumida aí, e depois vai ali na página 13, está falando lá, narração. Tá? Mas vocês vão acompanhar, fala, depois nós vamos lá, tá certo? Então tá. Então agora o que eu vou falar é o que aconteceu. Vasco da Gama organizou, né, uma esquadra, que era uma esquadra, um grupo de pessoas com vários barcos, né, várias caravelas, e foi para o mar, tá? E ele saiu de Portugal em julho de 1497. E ele retornou para Portugal em julho de 1499. Então, foi assim, foram 2 anos entre ir para as Índias e voltar dela. Tá vendo, gente? Não é como hoje, que se faz tudo para ontem. Não havia, tinha que haver essa paciência de esperar, tá? E ele foi. Tinha na frota um navio, um dos barcos, né? Uma das caravelas, ela tinha mantimentos para durarem 3 meses. Então, quer dizer, se demorasse no mar e tal, não tinha problema, porque ali tinha comida. Só que houve um incêndio nessa caravela. Aconteceu um incidente, sabe-se como, e queimou tudo. Então, ficou mais difícil ainda. Foram com o Vasco da Gama 170 homens. Só homens, tá? 170 homens. Quando ele voltou a Portugal, havia apenas 55. Morreram em incidentes, morreram de doenças, né? E os 4 tinham sendo jogados no mar. Morreram de alguma forma, de alguma coisa que não se sabe, não se foi especificado, cada um que morreu não ficou registrado, mas sabe-se que morreram 100 e tantos homens, 115 homens, né? Então é muita coisa. Bom, a narrativa vai começar então aí, a partir da ida dele. E vamos ver se aqui na apostila de vocês mostra. Na apostila de vocês, na página 16, vamos até lá, no módulo 3, página 16, nós temos ali uma divisão dos 10 cantos dos Lusíadas. Vamos lembrar que os cantos estão para o poema, assim como os capítulos estão para os romances, tá? Então, vamos ver aí. Olha lá, ele saiu de Lisboa, e está pontilhado aí, e foi contornando toda a África, conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas ali, e saiu do outro lado da África, também a contornando, parou, ele fez uma parada lá em Melinde. Ele achou que talvez estivesse chegando já nas Índias, não tinha como saber, tá? Aí não estava, ele foi recebido ali pelo povo, que provavelmente eram egípcios, né? Porque o Egito é na África também. Ele foi recepcionado ali,
E aí ele seguiu viagem até Calicut, que é a Calcutá hoje, né, a capital da Índia. Então, ele chegou nas Índias depois de todo esse contorno aí. Então, ele deve ter levado por volta de quase um ano para chegar e por volta de quase um ano para voltar. Nessa parada em Melinde, que ele pôde reabastecer, né, colocar mais alimentos e tal, porque ele ainda ia cruzar um oceano ali, que é o Índico, para chegar nas Índias, tá? Então, foi esse o caminho que ele percorreu, que a gente vê falar em aulas de história, que a gente escuta, mas a gente não consegue idear, né? Porque um mundo que você não viveu é muito difícil imaginar. Pensem bem, se é difícil imaginar um mundo em que eu fui criada, porque é muito diferente do de vocês, imagine coisas que aconteceram séculos e séculos atrás, né? 6 séculos aí, 7, que a gente não dá mais conta de saber nada do que houve exatamente, mas dá para pensar que foi muito difícil, né? Vendo as embarcações que nós temos hoje, então a gente fica convencido de que foi terrível essa viagem, tanto que muita gente morreu, né? Quem ia sabia que podia morrer. Ninguém entrava enganado nessas caravelas, tá? Sabia que aquilo, mas era uma aventura tão grande e era uma vitória tão grande se conseguissem que não importava quem morreu, importava que conseguiram fazer, né? E a partir dali se fez muito mais. Bem complicado isso de imaginar, né? Essa insignificância que tem a vida, né? Hoje ela tem menos ainda, né? Menos valor ainda, porque se mata só para ver a pessoa cair, né? Ali não, ali era consequência de uma viagem, né? Pelas águas, pelo mar. E o mar conduzindo. O condutor da caravela, ele tinha poder até um certo ponto. Passou daquilo, se ficasse tudo parado, não ia. Se ficasse descendo a mão, não ia todo mundo. Então, era bastante complexo, né? Então, ele parou ali em Melinde, na África, né? Ele seguiu até Calicut, né? E chegou lá nas Índias. Vocês vejam o mapa aí do mundo, que era mais ou menos o que se conhecia mesmo na época de mundo. Sabia-se que tinha terras aqui no lado americano, né? O continente americano estava recém-descoberto ali, recém-imaginado, nem se sabia que tinha ainda o Brasil aqui, a parte de baixo, América do Sul, né? Tinham chegado lá na América do Norte, né? Que hoje nós falamos do Norte, eles tinham chegado em terras novas, então a ideia é de que havia pouca coisa. Então o mapa mundi era bem restrito ainda naquela época, por desconhecimento, né? Então é isso, gente. Vamos ver aí, tá falando aí no vídeo de vocês, então, ali onde a gente está, página 11, a épica camoniana, Os Lusíadas. Uma das principais obras do Renascimento europeu, a epopeia Os Lusíadas, constitui um monumento literário dedicado aos grandes feitos da nação portuguesa. Ironicamente, o poema foi publicado em 1592, apenas 8 anos antes de Portugal passar ao domínio espanhol. Então, vocês vejam que a publicação, porque a publicação foi depois, né? Ele não conseguiu ver isso publicado, né? Ele não viu a publicação. Ele morreu em 1580, né? Ele não viu a publicação do livro dele. Foi publicado 12 anos depois da morte dele. Vamos pensar e lembrar, vou lembrar vocês, de que é uma outra época em que também publicar um livro não é como agora. Agora você vai lá na editora, publica seu livro muito mais facilmente. Desde que ela aceite vender seu livro, ela vai publicar, né? Naquela época, publicar alguma coisa era uma raridade. Então, tudo que ficou dele ficou manuscrito, tá? Não tinha máquina de escrever, e muito menos o computador, né? Que só veio agora no século XX, no final do século XX. Então, ele não tinha isso, era tudo manuscrito mesmo, né? Ele escreveu tudo e depois ele morreu e não foi publicado. Em 1592 se publicou, tá? Então, tem aí toda uma explicação, tem todo um resumo da obra e depois a gente vai falar dos cantos, tá? Camões pede toda essa explicação, tá? Então, por isso que eu estou batendo nessa tecla. Com relação
ao livro que vocês têm que ler, está marcado a atividade para 2/7. Vocês estão conseguindo encontrar? Vou tomar como um sim. Ninguém respondeu? Vou tomar como um sim, tá? Espero que vocês estejam conseguindo encontrar e que vocês consigam ler, tá? Ela tem sido muito falada. Teve até uma série na televisão que falou dessa obra. A escola tem o nome dessa autora, que é já falecida, que é a Carolina Maria de Jesus. Tinha um colégio que chamava Carolina Maria de Jesus, nessa série que passou na TV, e era sobre a vida dentro da escola, as dificuldades do aluno da escola pública, o aluno muito pobre, com uma realidade terrível, né? Então, a escola se chamava Carolina Maria de Jesus, que teve uma vida dificílima também, tá? Bom, terminou, gente. Um beijo para vocês. Vou deixar a atividade no site, tá? Então, vão lendo, porque dia 2, então, que é a próxima semana, a atividade vai estar lá para fazer. Dia 2 eu deixo as atividades. Ok, Danilinho? Ok, pessoal? Ok. Beijo, tchau. Tchau.